A funcionária do banco me disse que adorou conhecer meu bebê outro dia. Não tenho filhos. Acho que você me confundiu com outra pessoa, eu disse. Ela pediu desculpas e eu esqueci do assunto até o jantar. Coisa engraçada no banco hoje, contei ao Ben. A funcionária perguntou sobre meu bebê. O garfo dele caiu no prato e seus olhos se arregalaram levemente. O que você disse a ela? Ele perguntou sem me olhar. Só que ela estava confusa, respondi. Mas a reação do Ben foi estranha. Ele se desculpou dizendo que se sentia mal e foi para a cama às 19h30. Algo parecia errado. Então, entrei na nossa conta poupança no meu laptop. Foi quando descobri uma série de saques de $5.000, 2 vezes por semana, durante 6 meses. $87.000 sumiram da nossa poupança, todos retirados da agência perto do escritório do Ben durante o horário de almoço. As datas começaram 13 meses antes, e eu fiquei tentando lembrar o que havia mudado naquela época. Ben começou a trabalhar até mais tarde com frequência. Disse que era um novo projeto. Ele perdeu o casamento da minha irmã por causa de uma emergência no trabalho. Ele estava protegendo o celular, atendendo chamadas na garagem, e então me dei conta, como se tivesse levado um soco. A funcionária do banco me confundiu com alguém que se parecia comigo. Alguém que Ben levou ao banco enquanto eu não estava. Alguém com um bebê. A colega de trabalho do Ben, Lisa, se parecia o suficiente comigo para que na festa de Natal brincassem que podíamos ser irmãs. Lisa, que Ben levava para consultas pré-natais porque o carro dela sempre quebrava. Lisa, que teve seu bebê há 4 meses, cujo chá de bebê Ben compareceu enquanto eu estava em Boston. Minhas mãos tremiam enquanto eu fazia as contas. 13 meses de saques coincidiam exatamente com a gravidez de Lisa. Você tem um bebê com a Lisa, eu disse. Quando Ben desceu na manhã seguinte, ele parou na porta e foi até a cafeteira sem dizer nada. $87.000, Ben. Ele roubou nossa poupança para o bebê da Lisa. Ele serviu o café lentamente, depois se virou. O nome dele é Jackson. Ele tem 4 meses. Simples assim. Sem negação. Sem desculpas. Apenas admissão. Fiquei sentada tentando processar que meu marido tinha um filho com outra mulher enquanto estávamos casados há 5 anos. Ele explicou tudo tão casualmente, como se estivesse falando sobre o tempo. Lisa ficou grávida por acidente. Mas quando aconteceu, ele percebeu que queria ser pai. Ele alegou que eu nunca quis filhos. O que não era verdade. Eu disse que queria esperar até comprarmos uma casa. E aquele dinheiro que ele roubou era para ser para nossa casa na Maple Street. Aqui escolhemos juntos. Ben pegou o celular e me mostrou uma foto, como se estivesse orgulhoso. Lisa segurando um bebê, ambos sorrindo. Eu ia esperar até depois da nossa viagem de aniversário para te contar, ele disse. Te dar uma última semana boa para lembrar, mas acho que assim também serve. Lisa quer se mudar logo, de qualquer forma. Quando perguntei para onde, ele disse aqui, obviamente. Porque este lugar era perfeito para um bebê, com 3 quartos. Minha mente ficou em branco enquanto ele tirava papéis da maleta e explicava como tirou meu nome da escritura há 3 meses, quando assinei o que pensei serem papéis de seguro. O cronograma ficou nauseantemente claro enquanto ele admitia tudo. Aquele fim de semana em Vegas para meu aniversário, quando ele supostamente perdeu o voo, ele estava no hospital para o nascimento de Jackson. O dinheiro foi usado para tudo, desde cuidados pré-natais até um quarto de bebê de $12.000 com um berço conversível que cresceria com seu filho. O carrinho sozinho custou $3.000. Tudo de primeira linha para um bebê que eu nem sabia que existia, enquanto eu trabalhava horas extras para economizar para nosso futuro. Ele já tinha pedido o divórcio há 2 meses, e o amigo advogado da Lisa acelerou tudo para que fosse finalizado no próximo mês. Quando perguntei sobre nossos 5 anos de casamento, sobre o que seria de mim, Ben parou na porta com sua maleta. Lisa não precisou ser convencida sobre ter filhos, ele disse. Ela estava animada desde o primeiro dia. Nunca reclamou do momento, do dinheiro ou de comprar uma casa antes. Cada conversa que tivemos sobre esperar, ser responsáveis, planejar direito, ele guardava contra mim. Ele olhou o relógio e anunciou que precisava levar Jackson para a consulta de 4 meses no pediatra. Arrume suas coisas hoje, ele disse. Lisa quer pintar seu escritório de amarelo para o quarto do bebê. Quando perguntei por que ele estava dando meu escritório para ela, Ben me olhou com uma expressão que nunca tinha visto antes, como se eu fosse uma estranha o incomodando. Jackson precisa de um quarto adequado com a janela voltada para o leste para a luz da manhã. Eu disse que ele não podia simplesmente me despejar, mas minha voz soava fraca, e nós dois sabíamos disso. Ben pegou o celular e me mostrou uma foto que revirou meu estômago. Ele em uma sala de hospital segurando um recém-nascido, usando uma pulseira hospitalar que dizia "Papai". As fechaduras seriam trocadas ao meio-dia, e ele já tinha movido minhas coisas para a garagem enquanto eu dormia. Levantei, mas minhas pernas tremiam enquanto perguntava para onde eu deveria ir, o que deveria fazer. Ele abriu a porta e olhou para trás uma última vez. "O que você vai fazer a respeito?" ele perguntou. E então me deixou parada no que costumava ser minha cozinha. A porta fechou com um clique, e eu fiquei lá, como se meus pés estivessem colados ao chão. Minha mente repetia suas palavras enquanto a cafeteira gorgolejava e o sol da manhã fazia padrões no balcão. 10 minutos se passaram, segundo o relógio do micro-ondas, antes que eu conseguisse me mover. As fechaduras seriam trocadas ao meio-dia, e já passava das 8. Peguei meu laptop no balcão, e minhas mãos tremiam tanto que mal consegui digitar a senha. O site do banco carregou, e comecei a tirar capturas de tela de tudo. Cada saque voltando 13 meses. Cada transferência de $5.000. Cada data e hora. Criei uma nova conta no Gmail ali mesmo, e enviei tudo para mim mesma e para o novo endereço. O clique sistemático e salvar me deu algo em que focar além do fato de que minha vida inteira estava desmoronando.
Acesse o site do cartório do condado em seguida e pesquisei nosso endereço. Lá estava, em preto e branco. Meu nome riscado com uma linha, datado de 3 meses atrás. A assinatura no formulário de remoção parecia exatamente com a minha, mas eu sabia que nunca tinha assinado algo assim. Esses papéis que assinei em março, quando ele disse que precisávamos atualizar o seguro. Ele me apressou durante o jantar, dizendo que o agente precisava deles naquela noite. Meu estômago revirou quando percebi o que realmente assinei. O relógio marcava 09h30, e me forcei a me mexer. Corri a escada acima, e peguei os álbuns de fotos da prateleira do armário, a caixa de joias da minha avó na cômoda. O furgão do chaveiro estacionou do lado de fora às 11h25, e tentei minha chave mais uma vez. Ainda funcionava, mas o cara já estava subindo a entrada com sua caixa de ferramentas. Ele não olhou para mim enquanto começava a perfurar a fechadura. Peguei mais coisas da sala enquanto ele trabalhava. Porta-retratos da lareira. A colcha que minha mãe fez para nosso casamento. O cara manteve a cabeça baixa, como se soubesse exatamente o que estava acontecendo. Carreguei tudo para meu carro e liguei para a polícia do banco do motorista. A atendente ouviu minha explicação sobre ser despejada ilegalmente da minha própria casa. Me transferiu para um policial que disse que era uma questão civil, já que o nome de Ben estava na escritura. O máximo que podiam fazer era ficar de prontidão enquanto eu pegava minhas coisas. Mas como eu já estava pegando, não havia nada a fazer. O sistema legal não me ajudaria hoje, ou provavelmente nunca. Voltei para a garagem, onde Ben tinha jogado minhas coisas em caixas e sacos plásticos. Foi quando encontrei a pasta em cima de uma caixa marcada como escritório. Atualizações de seguro, escrito com a letra de Ben na aba. Abri e vi todos os papéis de março. Cada página tinha um carimbo de tabelião e uma assinatura. Jaime Luna, da companhia de títulos perto do escritório de Ben. A mesma Jaime que veio à nossa festa de Natal no ano passado. Tudo tinha sido planejado tão cuidadosamente com pessoas que eu achava que eram nossos amigos. Tirei fotos de cada página com meu celular. O formulário de transferência de escritura, o documento de renúncia. Formulários que eu nem entendia, mas minha assinatura estava em todos eles. Enviei isso para os 2 endereços de e-mail também. E o aviso de armazenamento cheio do meu celular apareceu. Deletei fotos antigas para liberar espaço e continuei tirando fotos de tudo que encontrava. Extratos bancários que ele deixou em uma caixa. Contas de cartão de crédito mostrando cobranças que eu nunca tinha visto. Recibos de hotéis de quando ele supostamente estava em conferências. Tudo foi para meu celular e depois para a nuvem. Minha irmã atendeu no segundo toque quando liguei. Ela percebeu algo na minha voz imediatamente e contei que precisava de um lugar para ficar. Ela disse que estava saindo do trabalho agora e estaria em seu apartamento me esperando. Só ter um lugar para ir naquela noite me fez sentir que talvez eu sobrevivesse a isso. Comecei a carregar meu carro com o que coubesse da garagem. Minhas roupas enfiadas em sacos de lixo, documentos importantes do arquivo, meu laptop de trabalho e monitor, coisas da cozinha que comprei antes de casarmos com meu próprio dinheiro. Cada caixa parecia que eu estava sendo apagada daquela casa. O chaveiro terminou exatamente ao meio-dia, e eu vi entregar as novas chaves a ninguém, já que Ben nem estava lá. Ele apenas deixou as chaves debaixo do capacho e foi embora. Eu estava saindo da garagem quando meu celular vibrou com uma mensagem de Ben. Uma lista de regras digitada como um contrato. Não contatar Lisa em casa ou no trabalho. Não aparecer no escritório dele. Não espalhar mentiras sobre ele para amigos em comum. Não postar nada nas redes sociais. Qualquer violação resultaria em ação legal por assédio e difamação. Ele já tinha consultado um advogado sobre ordens de restrição, se necessário. A última linha fez minha raiva finalmente romper o choque. Sua irmã foi notificada que você pode tentar manipulá-la por simpatia. Fico me perguntando o que fez a funcionária do banco ter tanta certeza de que conheceu essa pessoa específica com um bebê. Isso é estranhamente específico para um simples engano. A reação de Ben de largar o garfo parece dramática demais para alguém que planejou tudo isso por meses. Ele já tinha começado a envenenar minhas relações enquanto eu ainda processava o que aconteceu. Minha irmã me buscou 20 minutos depois e me encontrou sentada nos degraus da frente com 2 malas e 3 sacos de lixo com roupas. Ela olhou para meu rosto e carregou tudo para o carro sem fazer perguntas. A viagem até seu apartamento levou 40 minutos, e eu fiquei olhando pela janela enquanto as casas passavam. O lugar dela era pequeno, com apenas um quarto, mas ela arrumou o sofá com lençóis e um travesseiro. Naquela noite, enquanto ela fazia o jantar, abri seu laptop e pesquisei advogados de divórcio na nossa área. Página após página de resultados apareceram, e cliquei em dezenas de sites procurando alguém que pudesse ajudar. A maioria falava sobre divórcios simples e acordos de custódia, mas então encontrei Graham Reeves. O site dele dizia que ele era especializado em casos de fraude financeira e tinha 20 anos de experiência com documentos falsificados. Deixei uma mensagem no serviço de atendimento pedindo uma reunião de emergência e dei o número da minha irmã. Na manhã seguinte, acordei às 6 e não consegui voltar a dormir. Minha irmã já tinha saído para o trabalho, então peguei as chaves reserva do carro dela e dirigi até a agência bancária perto do escritório de Ben. A mesma funcionária de antes estava trabalhando, e quando me viu, seu rosto se iluminou. Ela começou a dizer algo sobre o bebê, mas parou quando viu minha expressão. O sorriso dela sumiu, e ela parecia confusa enquanto eu me aproximava do guichê. Perguntei se ela lembrava de me ver lá com Ben e um bebê. Ela assentiu lentamente e disse que nos viu várias vezes nos últimos meses. Sua voz ficou mais baixa enquanto explicava que Ben me apresentou como sua esposa e que o bebê era muito fofo. Agradeci e voltei para o carro, onde fiquei sentada por 20 minutos apenas olhando para o volante. Minhas mãos tremiam, e eu não conseguia respirar enquanto tudo me atingia de uma vez.
As lágrimas vieram fortes e rápidas até que eu estava soluçando tão alto que as pessoas passando olhavam. Depois do que pareceu uma eternidade, enxuguei o rosto com alguns guardanapos do porta-luvas. Ben tinha planejado tudo tão cuidadosamente, mas eu também podia planejar. Eu podia documentar cada coisa que ele fez e usar contra ele. Voltando ao banco, pedi para falar com o gerente sobre minha conta. Uma mulher chamada Noelle Warner saiu e me levou ao seu escritório. Expliquei sobre os saques e mostrei as impressões que fiz. Ela acessou a conta no computador e olhou as transações com uma expressão séria. Como o nome de Ben estava na conta, ela disse que os saques eram tecnicamente legais, mas me ajudou a congelar o que restava e remover o acesso dele imediatamente. Configuramos alertas para que eu soubesse de qualquer atividade, e ela me deu formulários para um relatório de fraude. Depois, me ajudou a abrir uma nova conta só em meu nome com um número de conta diferente. Liguei para o departamento de RH do meu trabalho do escritório dela, e mudei meu depósito direto imediatamente. Noelle sugeriu que eu verificasse meu relatório de crédito para outras contas que Ben poderia ter aberto. Ela parecia genuinamente triste pelo que aconteceu, mas continuava dizendo que suas mãos estavam atadas por regulamentações. Naquela noite, de volta ao apartamento da minha irmã, acessei meu relatório de crédito online. Cada linha fazia meu estômago revirar enquanto procurava por surpresas. 2 cartões de crédito apareceram que eu nunca tinha visto, e ambos estavam no limite. Um tinha $8.000 e o outro, $6.000 em cobranças. As datas voltavam vários meses com compras em lojas de bebês e restaurantes. Pelo menos não havia outros empréstimos ou contas, mas $14.000 em dívidas pareciam outro soco. Na manhã seguinte, liguei para o cartório do condado sobre a escritura da casa. Um homem chamado Warren Wilkerson atendeu e ouviu enquanto eu explicava o que aconteceu. Ele encontrou a transferência de escritura de 3 meses atrás e me enviou uma cópia por e-mail enquanto conversávamos. O documento tinha minha assinatura, mas eu sabia que nunca assinei aquilo. Warren mencionou que o tabelião era alguém chamado Jaime Luna, que trabalhava em uma companhia de títulos no centro. Ele me deu o número dela e liguei imediatamente, mas caí na caixa postal. Mais tarde, naquela tarde, Jaime retornou e perguntei sobre a assinatura da escritura. Ela se lembrava vagamente e disse que Ben veio sozinho com os papéis. Ele disse que eu estava com pressa e não podia ir pessoalmente. Quando mencionei a palavra fraude, o tom dela mudou completamente e ela ficou na defensiva. Disse que tudo parecia legal e que não fez nada errado, então desligou rapidamente. Mas a forma como ela se apressou para encerrar a ligação me disse que sabia que algo não estava certo. No dia seguinte, forcei-me a ir a uma clínica para fazer testes de ISTs. A enfermeira na recepção foi profissional, mas senti meu rosto queimar enquanto explicava por que precisava disso. Ela me levou a uma sala de exames onde outra enfermeira coletou sangue e fez outros testes. Tudo levou menos de 1 hora, mas pareceu a manhã mais longa da minha vida. Tomar controle da minha saúde era algo que eu podia fazer, mesmo que todo o resto estivesse desmoronando. 3 dias depois, Graham Reeves ligou de volta, e marcamos uma reunião para aquela tarde. O escritório dele ficava em um prédio antigo no centro, com móveis de madeira escura e livros de direito em todas as paredes. Levei todos os meus documentos em uma pasta e os espalhei pela mesa dele. Ele olhou tudo cuidadosamente e fez anotações em um bloco amarelo. A escritura falsificada era crime, ele disse, mas provar isso levaria tempo e dinheiro. Poderíamos pedir o divórcio com base na dissipação de bens conjugais, o que significava que Ben desperdiçou nosso dinheiro. Graham explicou que eu poderia receber suporte temporário enquanto o divórcio tramitava. Ele pediria uma audiência de emergência para me colocar de volta na casa, já que a escritura provavelmente era falsa. Falamos sobre fazer Ben admitir a falsificação por escrito ou gravado de alguma forma. Graham disse que já viu casos assim antes, onde um cônjuge planejou tudo em segredo. A chave era documentar tudo e manter a calma mesmo quando eu queria gritar. Naquela noite, voltei para o apartamento da minha irmã e tirei todos os recibos, extratos de cartão de crédito e entradas de calendário do último ano. Espalhei tudo na mesa de jantar dela e comecei a combinar datas com uma caneta vermelha. Cada emergência de trabalho coincidia com algo completamente diferente. A conferência em Chicago aconteceu na mesma semana em que Lisa postou sobre enjoos matinais no Facebook. O treinamento de fim de semana em Denver coincidiu perfeitamente com a data do chá de bebê dela. A viagem a Vegas para meu aniversário coincidiu exatamente com a data do certificado de nascimento de Jackson que encontrei online. Minhas mãos tremiam enquanto eu circulava data após data, o padrão ficando tão claro que não acreditava que tinha perdido isso. 2 dias depois, Graham ligou para dizer que arranjou um acompanhamento civil para que eu pudesse pegar mais coisas da casa. O policial nos encontrou lá e ficou na porta enquanto eu entrava. Ben não estava em casa, mas as mudanças me atingiram imediatamente. O quarto de hóspedes tinha sido transformado em um quarto de bebê completo, com paredes amarelo claro e animais de safari pintados perto do teto. O carrinho de $3.000 estava no canto ao lado do berço conversível que vi online por $2.500. Roupas de bebê de grife penduradas no armário com etiquetas ainda nelas. Uma cadeira de balanço que custava mais que a parcela do meu carro estava perto da janela. Cada móvel, cada brinquedo, cada roupinha minúscula foi comprada com o dinheiro que economizei, pulando almoços e trabalhando horas extras. Tirei fotos de tudo enquanto o policial observava, minhas mãos firmes mesmo que algo dentro de mim parecesse quebrado. Naquela noite, no apartamento da minha irmã, não consegui dormir e fiquei olhando para o teto por horas. Cada sinal que perdi passava pela minha mente em repetição. A forma como Ben começou a lavar suas próprias roupas, o novo perfume que ele começou a usar, a assinatura de academia que ele de repente precisava. Minha irmã me encontrou na cozinha às 3 da manhã e fez chá para nós duas sem dizer nada no início.
Ela sentou na minha frente e me lembrou que confiar no meu marido não era estúpido ou ingênuo. A traição era totalmente culpa de Ben, não minha por acreditar no nosso casamento. Nos dias seguintes, começaram a chegar notificações no endereço da minha irmã, a companhia elétrica, a de água, a de gás, todas transferindo o serviço do meu nome. Ben estava me apagando da casa, uma utilidade de cada vez. Cada notificação parecia outro corte, mas encaminhei todas para o escritório de Graham. Ele disse que Ben estava criando uma trilha perfeita de seu plano para me remover da propriedade. Enquanto empacotava uma caixa da garagem durante outro acompanhamento civil, encontrei nosso tablet antigo escondido atrás de algumas latas de tinta. Ele ainda estava sincronizado com a conta de fotos de Ben, e centenas de imagens começaram a baixar. Havia dezenas do hospital quando Jackson nasceu. Ben segurando o bebê, Ben cortando o cordão. Ben e Lisa sorrindo juntos como uma família feliz. As marcações de tempo mostravam 15 de abril às 2 da manhã, enquanto eu estava em casa pensando que ele estava preso em Vegas. Mais fotos mostravam eles em consultas médicas, em um parque, no que parecia ser o apartamento de Lisa. Tirei capturas de tudo e enviei para Graham imediatamente. Passei os 3 dias seguintes organizando cada pedaço de evidência em um pacote abrangente. Extratos bancários com saques destacados, fotos com marcações de tempo provando as mentiras de Ben, mensagens de texto que encontrei no tablet, os documentos falsificados da escritura, entradas de calendário mostrando o padrão de engano. Graham olhou tudo e disse que era um dos casos de fraude conjugal mais documentados que ele já viu. Minha necessidade de entender o que aconteceu criou uma trilha de papel à prova de falhas. Então, o advogado de Ben enviou um e-mail alegando que eu planejava difamá-lo e exigindo que eu cessasse todas as acusações falsas imediatamente. Graham riu quando leu e apontou que Ben acabou de admitir por escrito que sabia que eu estava construindo um caso. Salvamos isso como mais evidência de sua consciência de culpa. Graham apresentou os papéis para suporte temporário de emergência e uma liminar para impedir Ben de dispor de mais bens conjugais. Ele também apresentou algo chamado lease pendens na casa, o que impediria Ben de vendê-la enquanto o divórcio estivesse pendente. A especialização de Graham Reeves em casos de fraude financeira parece uma coincidência conveniente. Faz-me pensar se há algo sobre esse advogado que a atraiu especificamente para seu site. A funcionária do banco lembrar deles várias vezes também parece estranhamente específico, como se ela estivesse acompanhando cuidadosamente os clientes e seus bebês por algum motivo. Finalmente, eu estava tomando ações legais em vez de apenas reagir ao que Ben fez. O tribunal agendou nossa primeira audiência para 3 semanas depois, o que parecia uma eternidade. Graham explicou que o sistema legal era lento, mas minucioso, e precisávamos ser pacientes. A espera era uma agonia, mas pelo menos o processo tinha começado, e Ben teria que responder pelo que fez. Enquanto isso, consegui uma exportação completa do histórico da nossa conta conjunta dos últimos 2 anos. As linhas de memorando contavam toda a história sem Ben, nem tentar esconder. Berço de bebê da Pottery Barn, pagamento ao pediatra para Jackson, vitaminas pré-natais, móveis para o quarto, pagamentos para Lisa com emojis de coração ao lado, saques de $50 em dinheiro a cada poucos dias que provavelmente foram para despesas de Lisa. Ben nem tentou esconder nos detalhes das transações porque estava tão certo de que eu nunca verificaria. Sua arrogância em pensar que eu era confiável demais ou estúpida demais para checar fez minha raiva queimar de forma mais constante e focada do que antes. Liguei para o banco na manhã seguinte e pedi pela funcionária que mencionou meu bebê. O gerente disse que não podia dar informações sobre funcionários, mas expliquei que era sobre um caso de fraude e ela me passou para Noelle, que concordou em me encontrar em uma cafeteria depois que seu turno terminasse às 3. Passei a manhã organizando cada evidência que encontrei, imprimindo extratos bancários e destacando cada saque, criando uma linha do tempo que mostrava exatamente quando Ben começou a roubar de nós. Na cafeteria, Noelle parecia nervosa, mas sentou e disse que estava pensando na nossa conversa desde o dia anterior. Ela disse que Ben e Lisa vinham ao banco juntos há mais de 1 ano, sempre durante o horário de almoço, sempre com depósitos e saques em dinheiro. O bebê esteve com eles pelo menos 1 dúzia de vezes nos últimos 4 meses, e Lisa o segurava enquanto Ben lidava com as transações. Noelle lembrava porque eles brincavam que Jackson era o pequeno consultor financeiro deles, e que ele precisaria de sua própria conta em breve. Ela não podia fazer uma declaração oficial ainda porque estava preocupada com seu emprego, mas disse que pensaria sobre isso, e me deu seu número de telefone caso eu precisasse de mais alguma coisa. A confirmação dela de que isso vinha acontecendo há meses tornou tudo real de uma forma que os extratos bancários não tinham. 2 dias depois, eu estava no supermercado pegando leite quando virei a esquina e quase bati meu carrinho em Lisa, que estava lá com Jackson nos braços. Ela me viu e, em vez de se afastar, veio na minha direção com um sorriso no rosto como se fôssemos velhas amigas. Jackson usava uma roupinha que provavelmente custava mais que minhas compras semanais. E Lisa o passou para o outro quadril enquanto parava bem na minha frente. Ela disse que tudo aconteceu naturalmente entre ela e Ben, que era para ser, que algumas pessoas simplesmente se conectam em um nível mais profundo. Ela me disse que Ben nunca esteve feliz com alguém que não queria filhos imediatamente, que ele falava sobre como eu continuava adiando e dando desculpas sobre dinheiro, casas e timing. O tempo todo que ela falava, Jackson fazia sons de bebê e alcançava seu colar, essa prova viva do que eles fizeram pelas minhas costas. Saí sem dizer nada, mas as palavras dela ficaram na minha cabeça, confirmando que ela fazia parte desse plano o tempo todo, não uma mulher inocente que ficou grávida por acidente. Graham ligou naquela tarde e dirigi até seu escritório, onde ele explicou nossa estratégia legal em detalhes. Ele disse que poderíamos contestar a transferência da escritura como fraude por indução, já que Ben me enganou para assinar dizendo que era papelada de seguro.
Os termos legais faziam sentido enquanto ele explicava, mostrando exemplos de casos onde cônjuges conseguiram reverter transferências de propriedade quando foram enganados sobre o que assinaram. Ele disse que era um caso forte, mas levaria meses para tramitar nos tribunais, e precisávamos documentar tudo, incluindo o padrão de engano de Ben. Cada documento que encontrei ajudaria a provar que Ben planejou isso por mais de um ano, e Graham fez cópias de tudo para nossos arquivos. No dia seguinte, fui ao correio para configurar o encaminhamento de correspondência da casa para o apartamento da minha irmã. O funcionário me entregou uma pilha de correspondências que estavam retidas. E quando voltei ao apartamento da minha irmã, encontrei contas que nunca tinha visto antes. Havia um aluguel de unidade de armazenamento ativo por 8 meses, cobrando $70 mensais no nosso cartão de crédito. Um segundo leasing de carro para um BMW que custava $800 por mês, supostamente para o trabalho de Ben. Mas a data mostrava que ele conseguiu bem quando Lisa ficou grávida. Pagamentos mensais para uma loja de móveis por itens que nunca vi, provavelmente para o apartamento de Lisa, ou talvez já movidos para nossa casa. Graham disse que cada nova conta fortalecia nossa reivindicação de dissipação, já que mostrava que Ben estava gastando bens conjugais em seu caso e vida secreta. Naquela noite, lembrei do nosso calendário compartilhado no Google e entrei no meu laptop. Voltei 13 meses e comecei a verificar o histórico de revisões em eventos antigos. Havia consultas pediátricas que foram adicionadas e depois deletadas, mas o histórico de versões mostrava tudo, incluindo os horários exatos em que Ben fez as alterações. Ele agendou a consulta de recém-nascido de Jackson 2 semanas antes de me contar sobre o bebê, as vacinas de 2 meses enquanto eu estava em uma conferência de trabalho, a consulta de 4 meses apenas 3 dias atrás. A premeditação era clara em cada entrada de calendário deletada, mostrando que ele estava planejando os cuidados médicos de Jackson, enquanto fingia que nosso casamento estava normal. Fiz capturas de tela de tudo e enviei para Graham, que respondeu em minutos dizendo que era exatamente o tipo de evidência que ajudaria nosso caso. Minha empresa oferecia um programa de assistência ao funcionário que incluía aconselhamento financeiro, então marquei uma consulta para a manhã seguinte. O conselheiro acessou meus contra-cheques e me ajudou a criar um orçamento para viver apenas com minha renda. Calculamos que, se eu conseguisse o suporte temporário que Graham estava pedindo, eu poderia pagar um apartamento pequeno e despesas básicas. Ter números concretos e um plano me fez sentir menos como se estivesse afogando, e mais como se pudesse sobreviver a isso. Minha irmã passou aquela noite escrevendo uma declaração detalhada sobre Ben ter perdido seu casamento há 14 meses. Ela incluiu capturas de mensagens de texto onde Ben alegou uma emergência de trabalho que não podia esperar, e mensagens onde eu o defendi para nossa família, dizendo que seu trabalho era exigente e ele se sentia péssimo por perder. Ela escreveu sobre como ele prometeu compensá-la, mas nunca o fez, e como as datas coincidiam perfeitamente com a linha do tempo da gravidez de Lisa que descobrimos pelos registros bancários. 3 dias depois, Noelle ligou para dizer que Ben tentou acessar a conta congelada naquela tarde. Ela disse que ele ficou bravo quando ela explicou que o congelamento era ordenado pelo tribunal, e ele não podia sacar nada sem documentação legal. Ela adicionou notas de segurança extras à conta e documentou a tentativa dele no sistema deles, o que criaria um registro oficial de ele tentar violar a ordem judicial. A raiva dele por perder o controle do dinheiro me deu uma pequena satisfação depois de tudo que ele tirou de mim. Na manhã seguinte, minha irmã ligou para dizer que Ben estava lá embaixo tentando entrar no prédio dela. Ela recusou deixá-lo entrar e disse pelo interfone que chamaria a polícia se ele não saísse. Um vizinho saiu para passear com o cachorro, e Ben aparentemente não queria causar uma cena, então foi embora depois de ficar lá por mais 5 minutos. Minha irmã observou da janela enquanto ele saía no BMW que acabei de descobrir, provavelmente voltando para Lisa e Jackson, no que costumava ser minha casa. Naquela tarde, Lisa me enviou um e-mail diretamente com o assunto "pelo bem de Jackson", e percebi pela primeira frase que ela estava tentando manipular a situação. Ela escreveu sobre querer paz entre o que chamou de famílias de Jackson e disse que ele merecia crescer sem conflito ou raiva. Ela fez parecer que eu era quem causava problemas ao lutar contra o divórcio e congelar as contas. Como se eu estivesse atrapalhando a pequena família perfeita deles, construída sobre a base do meu casamento. Graham me disse para não responder, e encaminhou para sua assistente salvar como evidência do envolvimento dela em todo o esquema. 2 dias depois, Graham me chamou ao seu escritório e me mostrou um documento que ele acabou de registrar no cartório do condado. Ele explicou que um lease pendens era basicamente um aviso no título da casa que impediria Ben de vender ou refinanciar sem resolver nosso divórcio primeiro. O registro levou menos de 1 hora, mas em 3 horas, o advogado de Ben estava ao telefone gritando com Graham sobre isso. Graham o colocou no viva voz enquanto eu ouvia o homem reclamar que éramos irracionais e vingativos. Graham apenas repetia que estávamos protegendo os bens conjugais de acordo com a lei estadual. A ligação terminou com o advogado de Ben batendo o telefone tão forte que fez o viva voz estalar. 3 semanas se passaram antes da data da nossa primeira audiência, e eu usei meu único terno que ainda servia depois de perder 20 quilos por estresse. A sala do tribunal era menor do que eu esperava, com painéis de madeira e luzes fluorescentes que faziam todos parecerem doentes. Ben sentou na outra mesa usando seu terno cinza caro e não olhou para mim uma vez durante toda a audiência. O advogado dele argumentou que eu estava sendo difícil e me recusando a aceitar termos razoáveis, enquanto Graham apresentou nosso caso sobre o dinheiro desaparecido e a escritura falsificada. A juíza era uma mulher mais velha com óculos de leitura em uma corrente, que ficava folheando nossos documentos e fazendo perguntas pontuais ao advogado de Ben. Ela me concedeu suporte temporário de $2.000 por mês, o que não era o que pedimos, mas era melhor que nada. Ela não ordenou que Ben saísse da casa ainda, dizendo que precisava de mais evidências sobre a falsificação da escritura antes de tomar essa decisão.
O cronograma das consultas médicas de Jackson escondidas naquelas entradas de calendário deletadas me faz pensar se Ben realmente achava que ninguém verificaria o histórico de versões. Seu padrão de agendar consultas médicas durante minhas viagens de trabalho sugere que ele sabia exatamente o quão errado isso era. Quando o advogado de Ben alegou que eu sabia dos saques o tempo todo, ela olhou para ele por cima dos óculos e disse que isso parecia improvável, dado as evidências. Após a audiência, voltei para o sofá da minha irmã, onde dormia há 2 meses, e comecei a procurar apartamentos online. O suporte temporário significava que eu finalmente podia pagar algo pequeno. Depois de visitar 12 lugares, encontrei um estúdio no 3º andar de um prédio antigo no centro. Era minúsculo, com apenas um cômodo mais um banheiro, e a única janela dava para uma parede de tijolos a 3 metros de distância. O proprietário queria o primeiro e o último aluguel, o que consumiu a maior parte do meu primeiro pagamento de suporte. Mas assinei o contrato mesmo assim. A mudança levou uma viagem, já que eu tinha apenas 2 malas de roupas e algumas caixas que minha irmã salvou da casa. Comprei um colchão inflável na Target e uma mesa dobrável em um brechó. E essa era toda a minha coleção de móveis. Ter meu próprio espaço, mesmo tão pequeno, me fez sentir que podia respirar pela primeira vez em meses. Graham começou a me preparar para a audiência de dissipação, ensaiando perguntas simuladas em sua sala de conferências. Ele interpretava o advogado de Ben e me interrogava sobre datas e valores, ensinando-me a responder apenas com fatos e sem emoção. Passamos 6 horas em 3 sessões praticando até que eu pudesse recitar a linha do tempo dos saques sem hesitação. Ele continuava dizendo que minha documentação era excepcional e que os registros bancários falavam por si, mas eu ainda me sentia mal pensando em enfrentar Ben no tribunal novamente. Enquanto isso, Graham intimou a funcionária do banco que mencionou ter visto Ben com o bebê, e ela concordou em testemunhar. Ela estava nervosa quando veio ao escritório de Graham para se preparar e continuava perguntando se teria problemas por falar sobre assuntos de clientes. Graham garantiu que ela estava apenas dizendo a verdade sobre o que testemunhou, e que a intimação a protegia de qualquer retaliação. Ela confirmou que viu Ben pelo menos 4 vezes com Lisa e o bebê durante os períodos exatos em que os grandes saques aconteceram. 2 semanas antes da audiência, o advogado de Ben enviou uma oferta de acordo que Graham chamou de insultante. Eles ofereciam $20 mil no total se eu desistisse de todas as reivindicações sobre a casa e concordasse com um divórcio rápido sem mais demandas financeiras. Graham disse que a oferta baixa mostrava que eles estavam preocupados com a audiência de dissipação, porque $20 mil nem cobria 1/4 do que Ben roubou. Disse a Graham para rejeitar imediatamente e que queria prosseguir para a audiência, não importa o que acontecesse. Os $20 mil nem cobririam o que Ben levou, muito menos minha parte da casa que compramos juntos com o dinheiro da minha herança como entrada. Graham enviou uma resposta de uma frase dizendo que os encontraríamos na audiência. Na manhã da audiência de dissipação, vomitei 2 vezes de nervoso e tive que refazer minha maquiagem no banheiro do tribunal. A sala do tribunal era a mesma de antes, mas desta vez era apenas a juíza, e um repórter judicial além de nós e a equipe de Ben. Graham apresentou tudo metodicamente, começando com os registros bancários mostrando cada saque de $5 mil. Ele os ampliou em cartazes. Então, o padrão era óbvio mesmo do outro lado da sala. As fotos do celular de Ben que conseguimos na descoberta mostravam ele no hospital com Jackson usando a pulseira de papai. As entradas de calendário provavam que ele mentiu sobre viagens de trabalho que coincidiam com as consultas pré-natais de Lisa e o nascimento do bebê. Então, a funcionária do banco testemunhou e descreveu ter visto Ben com Lisa e um bebê várias vezes durante o horário bancário. O advogado de Ben tentou argumentar que eu deveria saber de tudo, mas a juíza continuava pedindo evidências disso. Quando chegou minha vez de testemunhar, Graham me fez seguir exatamente o que praticamos. Apenas datas, fatos e valores, sem comentários emocionais. A juíza me perguntou diretamente se eu sabia dos saques ou do bebê, e eu disse não para ambos. O advogado de Ben tentou me confundir com perguntas sobre nossas finanças, mas eu tinha todas as respostas prontas graças à preparação de Graham. A juíza fez uma pausa de 20 minutos para revisar tudo. Depois voltou com sua decisão. Ela concluiu que Ben dissipou bens conjugais ao retirar $87 mil sem meu conhecimento ou consentimento para propósitos não conjugais. Ele teria que prestar contas do valor total no julgamento final do divórcio, e ela aumentou meu suporte temporário para $3 mil por mês. Ela disse que a reivindicação de escritura falsificada tinha mérito, mas decidiria sobre a casa no julgamento final após mais investigação. O rosto de Ben ficou vermelho, e ele começou a dizer algo, mas seu advogado segurou seu braço para calá-lo. Depois que todos saíram, sentei sozinha no meu estúdio, no meu colchão inflável, me sentindo completamente exausta, mas de alguma forma mais leve do que me sentia há meses. A juíza viu através das mentiras de Ben e validou que o que ele fez foi errado e ilegal. Pela primeira vez desde que encontrei aqueles saques, senti que a justiça poderia ser possível, mesmo que exigisse mais luta para chegar lá. 3 semanas depois, sentei em um pequeno escritório diante de uma terapeuta. Meu seguro finalmente aprovou após várias ligações e formulários. Ela me pediu para descrever tudo o que aconteceu, e eu repassei tudo novamente. O banco, os saques, o bebê, o roubo da casa, tudo. Ela perguntou como eu me sentia sobre mim mesma agora, e disse a ela que continuava me perguntando o que fiz de errado para fazer Ben escolher Lisa em vez de mim. Ela me interrompeu imediatamente e explicou que as escolhas de Ben não eram sobre eu ser insuficiente de forma alguma, mas sobre seu próprio egoísmo e necessidade de controle. Passamos o resto da hora trabalhando como as táticas de manipulação dele me fizeram duvidar de mim mesma, quando, na verdade, ele era apenas um mentiroso que queria tudo do seu jeito. Na semana seguinte, o tribunal ordenou que Ben me deixasse recuperar meus pertences pessoais da casa com um escolta policial presente.
Cheguei com 2 policiais e encontrei caixas na garagem rotuladas com meu nome. Mas quando as abri, metade das minhas coisas estava faltando. Meus anuários da faculdade sumiram, junto com a caixa de joias que minha avó me deu e todos os meus álbuns de fotos de antes de conhecer Ben. O policial perguntou se eu queria registrar uma queixa, mas eu sabia que seria apenas mais datas no tribunal, e Ben alegaria que nunca viu essas coisas. Carreguei o que sobrou no meu carro enquanto Ben ficava na porta segurando Jackson e olhando com um ar presunçoso no rosto. Naquela noite, passei por todas as contas que tinha e mudei todas as senhas para sequências aleatórias de letras e números que escrevi em um caderno. Configurei autenticação de 2 fatores no meu e-mail, contas bancárias, redes sociais, tudo que oferecia isso. Verifiquei meu relatório de crédito e descobri que Ben tentou abrir um cartão de crédito em meu nome 2 semanas atrás, mas foi negado porque eu já tinha congelado meu crédito. Minha irmã convidou toda a família para jantar naquele fim de semana para mostrar apoio, mas alguns parentes tinham opiniões que eu não pedi. Minha tia continuava dizendo que eu deveria perdoar Ben pela minha própria paz de espírito. E meu tio sugeriu que talvez eu tenha afastado Ben por estar muito focada na minha carreira. Finalmente disse a eles que, a menos que tivessem seu cônjuge roubando sua casa e tendo um bebê secreto, eles não tinham o direito de me dizer como me sentir sobre isso. Graham me ligou no dia seguinte para trabalharmos na minha declaração de impacto para os procedimentos finais de divórcio em 2 meses. Sentamos no escritório dele por 3 horas revisando tudo. A fraude financeira, a manipulação emocional, o roubo da minha casa, a destruição dos meus pertences. Ele me ajudou a escrever tudo em uma linguagem clara e factual que mostrasse ao juiz exatamente o que Ben fez, sem soar vingativa ou amarga. 2 semanas depois, meu celular vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Mas reconheci o novo telefone de Ben imediatamente quando vi a foto de Jackson aos 6 meses, sentado e sorrindo. A mensagem dizia que Jackson estava perguntando pela madrasta, o que era uma mentira, já que bebês dessa idade não falam, mas ainda assim revirou meu estômago. Tirei capturas de tudo e encaminhei para Graham. Depois bloqueei o número sem responder, porque qualquer reação apenas encorajaria mais assédio. 1 mês se passou, e eu tive que passar pela nossa antiga rua para chegar à farmácia buscar minha medicação para a ansiedade, que finalmente admiti que precisava. Eu podia ver a casa da calçada e havia cortinas amarelas na janela que costumava ser meu escritório, com decorações de bebê visíveis da rua. O carro de Lisa estava na entrada com um adesivo de bebê a bordo, e havia um novo paisagismo no quintal da frente onde costumava ser meu jardim. Fiquei lá por talvez 30 segundos, sentindo uma dor oca no peito. Depois continuei andando porque aquela vida se foi, e ficar lá não a traria de volta. 6 meses depois daquela manhã horrível em que Ben me contou sobre Jackson, sentei à pequena mesa da cozinha no meu estúdio com meu laptop aberto em uma planilha de orçamento. O divórcio seria finalizado em 3 semanas, e Graham disse que eu receberia pelo menos $40 mil no acordo, entre a reivindicação de fraude e a divisão dos bens restantes. Calculei quanto poderia economizar cada mês se continuasse vivendo de forma econômica, e descobri que, em 2 anos, poderia ter o suficiente para uma entrada em um pequeno condomínio. Minha vida não era o que planejei quando Ben e eu escolhemos aquela casa na Maple Street. Mas eu estava fazendo funcionar nos meus próprios termos, sem ninguém mentindo para mim, roubando de mim ou fingindo me amar enquanto me traía. Se você chegou até aqui, deixe sua opinião nos comentários, curta e compartilhe. Se inscreva no canal, ative o sininho e não perca nenhuma atualização.